Você acha que rolar na cama até às 3 da manhã é charme da idade? Mas na minha selva, primata que não dorme vira petisco de leopardo antes do primeiro bocejo. Enquanto você tenta convencer sua mente cansada de que está tudo bem, seu coração bate um tambor de guerra desesperado e a hipertensão afia as garras no escuro do seu peito. Mas existe uma única estratégia líquida capaz de desligar esse motor barulhento e colocar um guarda-costas nas suas artérias ainda hoje. Lá está você de novo. 3 da manhã. O silêncio da casa é tão pesado que você consegue ouvir o estalar da madeira e o tic-tac de um relógio que você nem sabia que existia. Você olha para o teto, contando as ranhuras do gesso, e tenta se convencer de que está tudo bem. Afinal, você é um primata de cabelos prateados, um veterano das batalhas da vida, e essa história de rolar na cama até o sol raiar é apenas o charme da idade, certo? Errado. Na minha selva, um gorila que não dorme direito é um gorila que vira petisco de leopardo antes mesmo de soltar o primeiro bocejo. Você se vira para o lado esquerdo, depois para o direito, ajeita o travesseiro que parece ter virado uma pedra e solta aquele suspiro pesado. A verdade é que você conhece cada sombra desse quarto como se fosse o mapa da sua própria vida, mas seus olhos se recusam a fechar. Enquanto o resto do mundo parece estar em um estado de graça, sua mente corre como um bando de macacos histéricos, pulando de galho em galho, gritando sobre contas, problemas de família e coisas que você esqueceu de fazer em 1994. Esse barulho mental não é sinal de uma mente ativa. É o sinal de um sistema de sobrevivência que esqueceu como desligar o alerta. E é aqui que o perigo mora, escondido sob essa sua pose de eu aguento qualquer coisa. Enquanto você faz piada sobre ser um corujão noturno, seu coração está lá embaixo, no escuro do seu peito, batendo como um tambor de guerra desesperado. É um ritmo frenético, descompassado, tentando bombear a vida em um corpo que está trabalhando sem lubrificação há tempo demais. Imagine um motor potente, um V8 clássico, rodando no limite da temperatura, sem óleo e com o radiador fumegando. É exatamente isso que você está fazendo com a sua máquina biológica, toda vez que ignora o alerta vermelho no painel. Você diz para si mesmo que viciou no alerta, que seu corpo se acostumou com pouco sono e que o cansaço crônico é apenas um efeito colateral da experiência. Mas deixe-me te contar uma coisa. Não existe vício no alerta, existe exaustão do sistema. O que você chama de resistência é, na verdade, o seu sistema nervoso implodindo. As suas artérias estão gritando por uma trégua, implorando por um momento em que a pressão não as trate como mangueiras de incêndio prestes a estourar. E enquanto você insiste nessa teimosia, o leopardo da hipertensão está lá, agachado nas sombras do seu quarto, afiando as garras com uma paciência mortal. Ele não ruge. Ele não avisa quando vai atacar. Ele apenas espera que sua carcaça fique fraca o suficiente, que seu coração falhe uma batida, para dar o bote final. Você sente um aperto ocasional no peito, uma tontura leve ao levantar, mas prefere acreditar que é só o tempo. Escute seu instinto agora, antes que a bomba relógio decida que sua negligência custou caro demais. Pare de tratar sua saúde como se tivesse uma vida reserva na gaveta. O problema é que o seu motor barulhento não desliga só porque você quer. Ele precisa de uma estratégia. Não é mágica, não é esses comprimidos que te deixam grogue como se tivesse levado uma paulada na nuca. O que o seu corpo de alfa precisa é de uma zona de exclusão aérea contra o estresse. Uma forma de silenciar os macacos histéricos e permitir que o sono profundo, aquele que você não vê desde que as TVs eram de tubo, finalmente entre e faça o trabalho de restauração. Imagine-se agora. Em vez desse combate de boxe contra o travesseiro, você está apenas em paz. Existe uma única estratégia líquida, uma xícara de um conhecimento ancestral que age como um extintor de incêndio no seu cortisol. Antes de você se recolher para o ninho, esse chá específico entra no seu sistema não para te apagar, mas para colocar um guarda-costas nas suas artérias. Enquanto você finalmente apaga, nutrientes específicos patrulham sua circulação, suavizando o fluxo sanguíneo e garantindo que o seu tambor de guerra volte a ser apenas o pulsar tranquilo de um bicho forte em repouso. Ser o alfa do seu território não significa ignorar as falhas. Significa ter a inteligência de consertar o motor
antes que ele pife no meio da estrada. O coração não perdoa a negligência, e a noite não foi feita para contar carneiros, foi feita para regenerar o guerreiro que ainda vive aí dentro. Você merece acordar sem sentir que foi atropelado por uma manada de elefantes. Você merece sentir a carcaça leve, pronta para lutar por mais décadas. A lei da selva é clara. Só os que descansam com inteligência sobrevivem para ver o próximo amanhecer. O segredo para parar de ser a presa e voltar a ser o dono da noite está mais perto do que você imagina. Basta parar de lutar contra o óbvio e aceitar a ajuda que sua máquina tanto pede. O que você não enxerga enquanto encara o breu do quarto é uma guerra química silenciosa acontecendo dentro da sua carcaça. Você acha que a insônia é apenas um incômodo, mas a verdade é que o seu painel de controle biológico está sofrendo um curto-circuito. O grande problema oculto aqui, que ninguém te conta porque é mais fácil te vender remédio tarja preta, chama-se desequilíbrio do sistema nervoso simpático. Imagine que o seu corpo tem um acelerador e um freio. O simpático é o acelerador, o modo de luta ou fuga que te manteve vivo contra os leopardos por milênios. O parasimpático é o freio, o modo de descanso e reparo. O seu problema, seu primata teimoso, é que o seu acelerador travou no fundo. Mesmo deitado, sua glândula suprarrenal continua despejando cortisol na sua corrente sanguínea. Esse é o hormônio do estresse, e à noite ele deveria estar nos níveis mínimos para que a melatonina pudesse assumir o comando. Mas como você vive nesse estado de alerta constante, o cortisol age como gasolina jogada em uma fogueira que deveria estar se apagando. Isso mantém seu metabolismo acelerado, sua temperatura corporal alta e seu coração batendo como se você estivesse fugindo de uma manada de búfalos, quando, na verdade, está apenas deitado em um colchão de molas ensacadas. Vamos quebrar um mito perigoso agora. A ideia de que o corpo se acostuma com pouco sono. Isso é a maior mentira que você já contou para si mesmo. O que acontece é que você se vicia na adrenalina residual. Você se torna um zumbi funcional, achando que está operando em alta performance, porque seu cérebro está anestesiado pela própria exaustão. Mas o seu coração não cai nessa conversa. Enquanto você se sente ligado, o seu endotélio, a camada fina de células que reveste o interior das suas artérias, está sofrendo um bombardeio. A falta de sono profundo impede que o seu sistema linfático cerebral faça a faxina das toxinas, e o resultado é um estado de inflamação sistêmica. É aqui que entra o conceito de estresse oxidativo. Pense nisso como uma ferrugem biológica. Sem o sono reparador, essa ferrugem começa a corroer suas artérias, deixando-as rígidas e ásperas. O sangue, que deveria fluir como um rio tranquilo, passa a bater nessas paredes como se fosse brita, aumentando a pressão e forçando o seu motor cardíaco a trabalhar o dobro para entregar o mesmo resultado. Você não está viciado no alerta. Você está moendo suas engrenagens até elas virarem pó. Outro mito que precisamos enterrar é que o charme da idade justifica a pressão alta. A hipertensão não é um efeito colateral de ficar mais velho, é o recibo de décadas de negligência com o descanso. Quando você não dorme, seu corpo não consegue realizar a modulação autonômica do coração, um processo complexo onde o sistema nervoso calibra a variação da frequência cardíaca. Sem essa calibração, o seu coração perde a flexibilidade, tornando-se uma bomba rígida e vulnerável a qualquer sobrecarga. O que essa estratégia líquida que eu mencionei faz não é simplesmente te apagar. O segredo está em compostos bioativos que atuam como moduladores dos receptores GABA no seu cérebro. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Ele é o calmante natural do seu sistema. Quando você toma essa xícara específica antes de dormir, você está enviando um sinal químico para o seu sistema parasimpático. O perigo passou, o território está seguro, pode desligar o motor. Esse chá atua diminuindo a resistência vascular periférica. Traduzindo para o bom português da selva, ele relaxa os seus vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua sem resistência, tirando o peso das costas do seu coração. É como se por alguns momentos você instalasse um silenciador no barulho da sua mente e um lubrificante de alta tecnologia nas suas artérias. Nutrientes como a apigenina e certos polifenóis entram em cena para neutralizar o estresse oxidativo, agindo como uma equipe de manutenção que limpa a ferrugem enquanto você finalmente apaga. Você precisa entender que o sono profundo não é um luxo.
É o único momento em que o seu bicho forte consegue se reconstruir. Durante as fases mais profundas do sono, o seu corpo libera o hormônio do crescimento e realiza a síntese proteica necessária para manter seu coração firme. Se você pula essa etapa, está apenas remendando uma ponte que vai cair no próximo vendaval. A natureza é implacável com os teimosos, mas generosa com os que sabem usar a estratégia a seu favor. Parar de lutar contra o travesseiro e começar a usar as ferramentas certas é o que separa o alfa que lidera por décadas do primata que pifa antes da hora. O conhecimento para silenciar esse tambor de guerra e proteger sua carcaça está ao seu alcance, esperando que você tome a decisão de parar de negligenciar sua própria máquina. Se você cansou de ser a presa da própria insônia e quer saber exatamente qual é essa estratégia líquida que vai blindar seu coração e te devolver o sono de um rei, eu deixei o caminho das pedras detalhado para você. Escute seu instinto de sobrevivência e confira agora o segredo que deixei fixado no primeiro comentário abaixo. Sua máquina agradece. Agora, vamos falar de munição real. Você já entendeu que sua carcaça está operando no limite, que seu coração está batendo um tambor de guerra e que o cortisol está transformando suas artérias em uma zona de conflito. Mas como você desativa essa bomba relógio sem precisar de uma marreta química que te deixa grogue no dia seguinte? A resposta está em uma estratégia líquida que muitos ignoram por acharem que chá é coisa de quem não tem o que fazer. Deixe-me te dizer uma coisa. Na selva, o alfa mais forte é aquele que sabe quais plantas usar para curar as feridas da batalha. Esse chá específico não é um suquinho relaxante. É tecnologia botânica de ponta, desenhada para reprogramar o seu sistema nervoso. O mecanismo por trás dessa única xícara é fascinante e funciona como um aperto de mão químico entre o seu cérebro e o seu coração. O protagonista aqui é uma substância chamada apigenina, encontrada em abundância nesse preparo. Imagine que seus neurônios são macacos histéricos gritando em uma jaula. A apigenina entra nessa jaula e se liga aos receptores GABA, os mesmos que os remédios de farmácia tentam imitar, mas de uma forma muito mais inteligente e menos agressiva. Ela não apaga o seu cérebro, ela simplesmente silencia o ruído, permitindo que a frequência das suas ondas cerebrais caia do estado de alerta beta para o estado de reparo alfa e, finalmente, para o delta, onde a mágica da regeneração cardíaca acontece. Enquanto você mergulha nesse sono profundo, a estratégia líquida começa a trabalhar no seu encanamento. Ela estimula a liberação de óxido nítrico nas suas artérias. Pense no óxido nítrico como um lubrificante de alta performance para os seus vasos sanguíneos. Ele faz com que as paredes das artérias, que estavam rígidas e tensas pela pressão alta, relaxem e se expandam. Isso é o que chamamos de vasodilatação. O resultado imediato? A resistência periférica diminui. E o seu coração, que antes precisava fazer uma força hercúlea para empurrar o sangue por canos estreitos, finalmente solta um suspiro de alívio. Ele passa a bater de forma ritmada, tranquila, como o motor de um Cadillac em marcha lenta, economizando energia e protegendo o tecido cardíaco contra infartos e arritmias. Mas atenção, seu primata teimoso! Não basta apenas virar a xícara e esperar o milagre enquanto rola o feed do celular. A ação prática exige disciplina de alfa. A primeira regra é a janela de oportunidade. Você deve ingerir essa estratégia cerca de 30 a 45 minutos antes de se recolher para o ninho. Esse é o tempo necessário para que os compostos bioativos atravessem a barreira hematoencefálica e comecem a sinalizar para o seu nervo vago, a superestrada do relaxamento que liga o cérebro ao coração, que as hostilidades do dia terminaram. Prepare a sua infusão com água quente, mas não fervendo, para não queimar os nutrientes delicados. Enquanto o chá descansa na xícara, crie o que eu chamo de zona de exclusão aérea. Desligue as luzes brancas, afaste-se das telas que emitem luz azul, aquela maldita luz que engana seu cérebro, fazendo pensar que ainda é meio-dia, e deixe o aroma da planta invadir seus sentidos. O olfato é o caminho mais curto para o sistema límbico, a parte do cérebro que controla suas emoções e instintos básicos. Ao sentir o cheiro do chá, você já começa a desarmar os gatilhos de estresse antes mesmo do primeiro gole. Beber o chá deve ser um ritual de soberania. Cada gole é uma ordem direta para o seu corpo. Descanse, recupere, proteja. Nas primeiras noites, você vai notar que o seu coração não parece mais um bicho acuado no peito.
Aos poucos, aquela sensação de estar sempre ligado vai sendo substituída por uma calma profunda e restauradora. E o melhor, você não vai acordar parecendo um zumbi que foi atropelado por uma manada de elefantes. Pelo contrário, você vai despertar com a mente afiada e a carcaça leve, sentindo que o seu motor cardíaco foi revisado e lubrificado durante a noite. Lembre-se, a constância é a lei suprema da selva. Tomar o chá uma única vez e achar que resolveu décadas de insônia e hipertensão é tolice. O seu coração precisa desse guarda-costas líquido todas as noites para desfazer o estrago acumulado. Com o tempo, essa rotina cria uma barreira de proteção em torno do seu sistema circulatório, tornando-o muito mais resiliente às pressões do dia a dia. Você deixa de ser aquele primata exausto que conta os minutos para o café e volta a ser o dono do território, com fôlego para encarar qualquer desafio. Não permita que a teimosia seja o seu carrasco. A ciência está do seu lado, a natureza forneceu as ferramentas, e agora você tem o mapa da mina. Se você quer parar de lutar contra o travesseiro e começar a proteger o seu coração de verdade, essa única xícara é o seu melhor investimento. O caminho para a sua transformação e para a segurança da sua máquina biográfica está detalhado, passo a passo, no comentário fixado logo abaixo. Não espere o leopardo dar o bote. Tome as rédeas da sua saúde agora e garanta que o seu bicho forte continue liderando por muitos e muitos anos. O território é seu, Alfa. Reivindique-o com o descanso que você merece. Acordar sem sentir que uma manada de elefantes passou por cima de você não deveria ser um luxo, mas a sua realidade básica de sobrevivência. Quando você finalmente acerta a mão na estratégia e permite que essa única xícara de chá faça o trabalho de manutenção nas suas artérias, o despertar muda completamente de figura. Você abre os olhos e a mente não está mais embaçada. O coração não está mais dando aqueles solavancos de quem foi pego de surpresa no meio de um pesadelo. É a sensação de que o óleo do motor foi trocado, os filtros limpos e o tanque está cheio para mais uma jornada na selva. Mas antes de eu te mostrar o resultado final de quem assume o controle da própria carcaça, eu quero saber uma coisa. De que parte desse nosso imenso Brasil você está assistindo agora? Você está me ouvindo do calor do Nordeste, das selvas de pedra de São Paulo, das planícies do Centro-Oeste ou do frio das serras do Sul? Escreve aqui nos comentários para eu saber até onde o rugido desse alerta está chegando. A resolução realista para o seu problema não é um passe de mágica que acontece em uma única noite. E eu preciso que você, como um alfa consciente, entenda isso. Não adianta tomar o seu chá hoje e amanhã voltar a tratar o seu corpo como um depósito de lixo e estresse. A verdadeira vitória vem da constância. Nas primeiras noites, você vai notar o silêncio mental. Depois de uma semana, vai perceber que aquela pressão constante na nuca e o tambor de guerra no peito começam a ceder. Com um mês de disciplina, o seu sistema circulatório terá criado uma zona de exclusão contra o estresse oxidativo. É um processo de reconstrução, molécula por molécula, artéria por artéria. Você está devolvendo ao seu coração a elasticidade que a vida urbana e as noites em claro tentaram roubar de você. Ter responsabilidade com a sua máquina biológica é o que separa os primatas que apenas sobrevivem daqueles que realmente lideram o seu território. A consciência de que o seu coração é um motor de peça única, que não dá para trocar na esquina como se fosse um pneu careca, deve ser o seu maior motivador. Quando você escolhe essa estratégia líquida, você não está apenas buscando dormir melhor, você está assinando um pacto de longevidade com o bicho forte que vive aí dentro. Você está dizendo para o seu sistema nervoso que o alerta de perigo pode ser desligado porque o líder está no comando e o território está seguro. Essa paz de espírito química é o que permite que as suas células se regenerem e que a sua imunidade se torne uma muralha intransponível. No entanto, ser um alfa também significa ser inteligente o suficiente para saber quando buscar reforços. Eu estou aqui para te acordar para o instinto, para te dar a estratégia da selva que a maioria esqueceu, mas a sua saúde é um território complexo. Por isso, preste atenção. Antes de fazer qualquer mudança drástica na sua rotina de saúde ou introduzir novos elementos na sua dieta, é fundamental que você procure um médico de sua confiança. O profissional de saúde é o seu aliado estratégico para monitorar como a sua máquina está reagindo
e garantir que o seu caminho rumo ao sono profundo e ao coração blindado seja seguro e eficiente. Nunca ignore as orientações médicas. Use a sabedoria da natureza em conjunto com a ciência para potencializar os seus resultados. O retorno à sua soberania depende apenas de um movimento. O leopardo da hipertensão continua lá fora, mas agora você tem a cerca elétrica, o guarda-costas e o silenciador. Você tem a ferramenta para calar os macacos histéricos da insônia e devolver ao seu peito o ritmo tranquilo de quem não teme a escuridão. Não aceite menos do que a excelência para o seu corpo. Se você quer ter acesso aos detalhes exatos de como preparar essa estratégia, quais plantas usar e como blindar sua carcaça para as próximas décadas, o segredo está esperando por você. Confira agora o segredo que deixei detalhado no comentário fixado abaixo. O tempo de rolar na cama acabou. É hora de descansar como um rei para lutar como um guerreiro. O território é seu, Alfa. Mantenha-se forte, mantenha-se vigilante e, acima de tudo, mantenha seu coração protegido. A selva não perdoa os fracos, mas recompensa generosamente aqueles que sabem repousar com inteligência. Nos vemos no próximo amanhecer, com a carcaça renovada e o motor tinindo.